Vamos começar a aula de hoje com matemática. Então, fiquem atentos às orientações que eu vou dar aqui nesse vídeo, porque as atividades que nós faremos hoje, elas serão corrigidas amanhã. Nós iremos trabalhar com as atividades da página 10, olha aqui, página 10, página 11, página 12 e a página 13. Se vocês observarem no livro de vocês, além do número, também está o nome do número. Isso é importante, até porque durante as aulas vão ser necessário que vocês escrevam o nome dos números. Então, prestar atenção nesses detalhes é super importante. Então, até aqui a página 13 é a atividade de hoje que será corrigido amanhã. Vejam aqui, mostrado para vocês, que hoje nós temos uma aula de matemática, que é justamente essa aula que nós estamos tendo agora. E amanhã, aqui ó, na aula de amanhã, nós iremos corrigir essa atividade que eu estou propondo hoje, que é da página 10 até a página 13. Tá certo? Então vamos voltar lá para o livro, ó, até a página 13. Vou explicar detalhadamente o que é necessário fazer em cada uma das questões. Vejam aqui, ó. Números naturais, que é o assunto que nós começamos na semana passada, sobre os números naturais. Os 4 amigos estão assistindo a partida final de um campeonato de futebol. Quem são esses 4 amigos? São justamente esses daqui, ó. Ela, essa outra aqui menina, esse menino e o outro que está vibrando ali. Então, são esses os 4 amigos que estão assistindo a partida final de futebol. Observe as informações do painel e escreva por extenso o número que representa a quantidade de público no estádio. Que painel é esse que a questão está se referindo? É esse painel aqui, olha. Esse painel, onde vocês podem ver que ele está indicando a hora que a partida está acontecendo. Ele também está indicando a temperatura que está fazendo no estádio, a quantidade de pessoas que estão assistindo a partida, que é o público, e a arrecadação é o valor em dinheiro que foi arrecadado com esse jogo. Então, mediante essas informações que estão no painel, o que você vai fazer? Olha lá, ó. Escrever por extenso o número que representa a quantidade de público no estádio. Eu vou levar essa página aqui para uma tela para que eu possa explicar melhor o que é que vocês devem fazer. Vejam aqui, ó. Escreva por extenso o número que representa a quantidade de público no estádio. O que seria escrever por extenso? É escrever o nome dos números. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 49. Agora eu vou escrever por extenso esse número aqui. Escrever por extenso nada mais é do que escrever o nome do número, 49. 40 e 9. Viram? Isso é escrever por extenso, é escrever o nome dos números. E na questão, ela quer saber, ela solicita que você escreva por extenso
o número que representa a quantidade de público no estádio. Você vai lá no painel, veja aonde é que está representando a quantidade de número. Eu vou extrair o placar daqui, só para que nós possamos trabalhar. Então veja bem aqui, ó. Como eu disse para vocês, nós temos a hora, a temperatura, olha lá, o público, que é a quantidade de pessoas, e o valor em dinheiro que foi arrecadado, que é justamente a arrecadação. Então é esse número aqui, ó, que indica o público, olha lá, público, que vocês vão escrever aqui. Só que vocês não vão colocar um número, vocês vão escrever por extenso, ou seja, vocês vão escrever o nome do número, que é 15.719, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade a lápis, porque quando nós formos corrigir amanhã, caso esteja errado, vocês possam apagar e consertar. Na segunda questão, vejam aqui, ó. O número que representa a quantia arrecadada, veja aqui, a arrecadação. Então, a quantia arrecadada nessa partida tem o algarismo 6 repetido 3 vezes. Vejam bem aqui, olha. Só vou dar uma apagada rápido aqui. Vejam bem aqui que o número 6, ele repete 3 vezes, ó. 1, 2, 3. É por isso que lá no livro de vocês tem setas saindo debaixo, justamente debaixo dos 3 números 6. Vou voltar lá para a questão. Veja o que o comando diz, olha. Você sabe dizer qual é o valor de cada algarismo 6 nesse número? Está querendo saber quanto é que vale esse 6? Você vai escrever aqui. Quanto é que ele vale em número e por extenso também. Quanto é que esse 6 vale aqui? E, finalmente, quanto é que esse 6 está valendo no numeral? Vou dar um exemplo lá no nosso quadro. Por exemplo, o número 323. Vou fazer com o numeral 3. Veja que ele se repete 2 vezes. Eles têm valores diferentes. Esse 3 aqui, ó, quanto é que ele vale? Ele vale 3 unidades. Porque quando eu falo o número 323, eu falo 3 para ele, ó. E quando eu falo esse número aqui, quanto é que ele vale? Ó? 323. 300. Como é que eu chego a esse número? Veja que depois do número 3 aparecem 2 números. Então, se eu colocar no lugar desses 2 números 2 zeros, vai formar o número que ele vale. Esse número aqui vale 300. 300 unidades. Ou, se eu quiser colocar, 3 centenas. Viram como eles têm valores diferentes? Esses 2 3 aqui. O 3 foi o exemplo que eu dei para vocês. Já a atividade está solicitando que vocês façam a mesma coisa, só que dessa vez é com numeral 6. Quanto é que esse 6 vale? Quanto é que esse outro 6 vale no numeral? E finalmente, qual é o valor desse número 6? Tá? Lembrando que eu peço que vocês façam a lápis,
porque nós vamos corrigir essas atividades amanhã. Continuando aqui, olha. Continuando aqui na página 12. Vamos lá, olha aqui. Vejam o que diz aqui, sequência numérica. Observe a sequência dos números. E aqui temos a sequência dos números que nós conhecemos. Então, vejo lá a sequência dos números que nós conhecemos. Começando com 0, 1, 2, 3, 4. E vai até 16, mas vejo que tem essas reticências aqui, que são os 3 pontinhos, que eles indicam que há continuidade. Como nós sabemos, a sequência numérica ela é infinita. E o que significa infinita? Que não tem fim, ok? Então, olha lá, ó. Continuando a leitura aqui. Os números que formam essa sequência são chamados números naturais, que é o assunto que nós iniciamos lá na semana passada. Aí vocês vão responder aqui, ó, letra A. Está querendo saber qual é o primeiro número dessa sequência? Vocês vão escrever por extenso aqui, tá certo? Escrevam por extenso. O que é por extenso? É o nome do número. Então, a letra A está querendo saber qual é o primeiro número dessa sequência. Que sequência? Essa daqui, ó. A letra B. Veja como Lucas, está aqui o Lucas, e Rebeca descreveram a sequência dos números naturais. Então, vocês vão precisar ler o que foi que o Lucas falou e o que foi que a Rebeca falou. Eles estão falando sobre a sequência dos números naturais. Depois que vocês lerem aqui a fala de cada um deles, vocês vão responder essa questão aqui, ó. Quem descreveu a sequência dos números naturais de forma correta? Vejam aqui o que o Lucas fala. O 0 é o primeiro número natural. E cada número, a partir do número 1, é o anterior mais 1. Já a Rebeca fala, cada número é o anterior menos 1. Vejam que a Rebeca fala que é menos 1. E o Lucas fala que é mais 1. Eu gostaria que vocês fizessem bem a leitura até que vocês possam entender qual dos dois está falando a forma correta da sequência dos números naturais. Aí vocês vão escrever aqui, ou é Lucas, a resposta. Quem é que está falando corretamente? O Lucas ou a Rebeca? Aí vocês vão escrever aqui o nome de um dos dois, daquele que está falando da forma correta. Lembrando que, como é nome próprio, nome de pessoas, vai começar com letra maiúsculas. A segunda questão, vejam lá, ó. Responda as questões. Letra A. Qual é o maior número natural de 4 algarismos que pode ser formado com os algarismos 1, 0, 4 e 5, sem repeti-los? E o menor? Ou seja, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão, usando esses 4 algarismos aqui, ó, vocês vão escrever o maior número que pode ser formado com eles e o menor também. Vou dar um exemplo aqui. O número, por exemplo, vou colocar aqui 4 algarismos. 7, 3, 1, 5. Com esses 4 algarismos, qual é o número que eu posso formar, tornando ele o maior e o menor? É simples. Se eu vou formar o maior, eu vou começar pelo maior. Qual deles é o maior? É o 7. Depois do 7, qual é o maior? É o 5. Depois é o 3
e depois é 1. Veja que eu formei o número 7.531. Agora, usando esses mesmos 4 algarismos, eu tenho que formar o número menor. Então, se eu vou formar o número menor, eu vou começar pelo menor. Qual é o menor? O 1. Depois dele, qual é outro menor? O 3. Depois é o 5. E depois é o 7. Vejam que aqui eu formei o número. Eu vou escrever por extenso aqui. Eu vou escrever por extenso. Depois que eu formei o maior número, agora eu tenho que escrever por extenso. Olha aqui, 7.531. E aqui, qual foi o menor? Vamos lá. 1.000, 1.357. Viram o que eu fiz? Eu formei o maior e o menor e escrevi eles por extenso. É justamente isso que vocês irão fazer aqui, olha. Vocês vão ver o algarismo, esses 4 dígitos aqui, e formar o maior. Vocês escrevam maior. Vejam lá, maior, escrevo maior. Qual é o maior? Aí escreve o número maior. E menor. E escreve o número menor. Entenderam? Não precisa escrever por extenso, até porque não tem espaço aqui. Na letra B, presta atenção que na letra B só quer saber qual é o maior número. Só que dessa vez com 5 dígitos. Sem repeti-los. Lembrando que não pode repetir. A letra C quer saber qual é o menor número, também com 5 dígitos. E aqui um desafio. Vejam aqui, para vocês. Rita quer escrever números naturais maiores que 1.000. A pergunta quer saber quantos números ela pode escrever. Vamos ver quem é que vai acertar amanhã essa questão. E finalmente essa página 12. E finalmente a página 13. Vamos lá para a página 13. Aqui, ó. Não esqueçam que vocês devem ler bem o comando da questão para não errar. Olha lá. Ó. Observe a ilustração e responda as questões. A ilustração que está se referindo é essa daqui, ó. Viram? Então, a letra A quer saber qual era o número da senha de quem foi chamado antes do homem. Qual foi a senha do homem? Vocês vão ver que a senha dele é essa. Mas a pergunta quer saber quem foi chamado antes dele. Aí vocês vão e escrevam um número aqui. Pode ser por extenso. A letra B quer saber qual será o número da senha que for chamado logo depois dele. A letra B quer saber o número que vem depois desse número aqui, ó, que é o número dele, 354. Letra C. Os números das senhas em um banco têm no máximo 4 algarismos. Olha lá. Qual é o maior número possível da senha? Entenderam? Lá no banco, imagine um banco aonde o máximo de senha chega um número que tenha 4 algarismos. 4 algarismos. A pergunta quer saber qual é o maior número possível de senha. Respondam aqui. E a quarta questão tem a ver com antecessor, que é o número que vem antes, e sucessor, que é o número que vem depois. Como o Jairo explica aqui, ó. Leia as falas de Jairo e Elaine e em seguida complete o quadro. Veja o que o Jairo fala aqui. Na sequência dos números naturais, o antecessor, aqui, ó,
de um número diferente de 0 é o número que vem imediatamente antes dele. Então, quem é que vem antes desse número? Vocês vão escrever aqui. Quem é que vem antes de 999? Vocês vão escrever aqui. O número que vem antes é chamado antecessor. E a Elaine diz o seguinte: e o sucessor de um número natural é o número natural que vem imediatamente depois dele. Então, quem é que vem depois de 725? Vocês vão escrever o número aqui, que é o sucessor. Essa é bastante simples. E a quinta e última questão também tem a ver com sucessor e antecessor. Veja lá, ó. Leia as falas de Nicole e de Enzo. Aqui a Nicole, está aqui o Enzo. E em seguida responda as questões. Olha o que a Nicole fala. O sucessor do número que eu escrevi é 218. Aí a letra A quer saber que número Nicole escreveu. Vamos ver quem é que vai acertar. Já o Enzo fala, o antecessor do número que eu escrevi é 415. É a pergunta da letra B. Que número Enzo escreveu? Quem é o antecessor do número 415? Então, essa atividade que vocês estão recebendo hoje vai até a página 13 e vocês têm que resolver hoje, porque amanhã nós iremos corrigir e vamos ver quem foi que acertou.